Oi, gente! Vamos para mais uma aula do livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger. Nessa edição aqui, né, a gente parou na página 33 e agora seria a página 34, um novo assunto, né? O equilíbrio entre o dar e o receber quando a reciprocidade é impossível. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de falar com vocês, né, de explicar mais uma vez um pouco do pensamento da nossa última aula, né, que eu falei dos exemplos da gangorra e tal, e eu fui ler novamente e vi que tem algo a mais que eu preciso dizer para poder deixar em mais equilíbrio essa comparação que eu fiz sobre a gangorra, né? Então, quando Bert Hellinger, nas páginas 31, 32 e 33, ele nos fala da consciência e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, até o fim desse capítulo, o Bert vai nos trazer toda essa questão sobre esse equilíbrio do dar e receber, né? E ele vai trazer isso como o movimento maior das relações humanas, né? Por isso que a constelação familiar, gente, ela é a teoria dos relacionamentos humanos e como o amor perpassa por dentro desse movimento das relações, né? Então, quando o Bert ele descobre as três leis do amor e as três consciências, que é tudo o que a gente já viu até agora, ele descobre o movimento conjunto dos relacionamentos e também do processo de como tudo isso se emaranha, se trunca, né? Quando não é honrado, quando não é seguida essa lei do amor, né? É como se tivesse mesmo uma multa, né? Uma multa para aquelas pessoas que não cumprirem as leis do amor, que é quais? Pertencer, dar e receber e hierarquia. E antes de finalizar esse capítulo, gente, eu vou trazer um pouco mais para vocês esse movimento sobre essas três leis. Eu quero até trazer uma fala que eu sempre falo quando eu vou abrir constelações em grupo, né? Antes de começar a constelação, eu gosto sempre de trazer um movimento, né? De uma fala para que as pessoas absorvam. E por que, em geral, eu faço isso, gente? Por conta desse movimento filosófico que é a constelação familiar. Então, por ser um movimento filosófico, se faz necessário as pessoas primeiro absorverem o conteúdo filosófico para que elas possam ir para o campo mais encontrada dentro desse novo ângulo, porque a filosofia da constelação ela vai nos trazer um novo ângulo pelo qual nós vamos olhar os relacionamentos humanos. Então, por exemplo, né, muitas coisas que a gente dizia, acreditava e até julgava, condenava nos nossos pais, quando a gente absorve a ideia da filosofia da constelação, parece até mágica, um pozinho mágico, que isso vai diluindo dentro da gente com um movimento, né, amoroso, de compreensão, um movimento de entendimento de que foi desse jeito, do jeito que foi, né? Então, para poder, eu vou trazer um pouco mais, antes de finalizar, mesmo que fique o vídeos a mais, não tem problema, lógico, vai ser até melhor, né, para vocês, mas eu vou trazer um resumo, né, um movimento dessa minha fala que eu gosto muito de fazer sobre as três leis do amor, tá, gente? Para você, até mesmo para você que está me assistindo, para você que não é consteladora, não é constelador, nem pretende ser, mas que adquiriu esse curso online do livro A Simetria do Amor, que adquiriu com o intuito de ter mais conhecimento sobre o teu próprio sistema, né? Então, também é um movimento de cura quando a gente traz esse movimento filosófico para o nosso coração, para a nossa consciência pessoal e a gente amplia tudo isso. Indiscutivelmente, a gente só tem a ganhar pelo movimento maior do que é compreender e entender as constelações familiares, né? Então, para você que não pretende ser terapeuta, mas que quer curar sim e entender melhor as relações humanas, né? Então, gente, nessa página 32 aqui, quando ele fala de abstinência, né, aqui, abstinência. Na outra página, ele vai falar de
prestimosidade e, mais embaixo, troca total. Então, o Bert Hellinger ele vai dar 3 modelos sobre como as pessoas podem entrar para o movimento de um padrão, né, de um padrão de comportamento dentro dos relacionamentos humanos. Então, na abstinência, gente, a pessoa, ela simplesmente não entra na gangorra. Eu dei o exemplo no outro vídeo que os relacionamentos é uma troca, igual uma gangorra. Sabe aquelas gangorras, né? Quando a gente é criança, a gente adora brincar no parquinho, né? Na escola. E é uma maravilha, né? E tem hora que a gente tá com raiva daquela amiguinha e diz assim, vou chamar ela para brincar lá na gangorra e vou deixar ela lá em cima de castigo, né? E então, essa troca mesmo aí dessa gangorra que eu sempre gosto de trazer como exemplo dos 3 modelos de padrões de relacionamento que Bert descobriu na sua teoria. Então, ele fala do modelo da abstinência como um modelo onde a pessoa se nega completamente a participar desse jogo. É um jogo, gente, os relacionamentos é um jogo. Ora um jogo que vai dar muita coisa boa e ora um jogo pesado, difícil, né? Que da gente poder manusear tudo isso, né? Então, a pessoa que se coloca dentro do padrão do comportamento do dar e do receber como abstinência é a pessoa que ela recebeu muito. Ela recebeu, ela ficou até meio que arrogante dentro desse processo. Então, ela simplesmente se nega a dar alguma ajuda, a receber algo de alguém. Para quê? Para ela não entrar no jogo da gangorra, que é dar e receber. Então, ela vai fazendo dela, organizando tudo para a vida dela, sem precisar de ninguém, para também ninguém precisar dela. É um jogo muito pesado esse, não é? Porque a pessoa vai entrar para um caminho de solidão muito grande. E esse processo da solidão, ela vai ter indiscutivelmente um processo mais na frente ou até no momento presente, um processo de depressão. Por quê? Porque nós somos seres sociais e a gente precisa dessa sociabilidade para a gente se encontrar. Para a gente se encontrar, que é no outro que a gente se encontra, né? O outro é o espelho daquilo que está refletindo dentro do meu coração. Então é muito importante esse jogo social, desses encontros e desses desencontros nas relações humanas. A prestimosidade, dando o exemplozinho da gangorra, a pessoa que tem prestimosidade é aquela pessoa, né, gente, que quer o tempo todo ajudar o tempo todo, mas ela não quer receber nada de ninguém, até porque ela também se coloca que não precisa. Então ela tá onde? Ela tá sempre em cima na gangorra, deixando o outro embaixo, né? E ela dando o tempo todo. Então, só para vocês pegarem, absorverem um pouco mais sobre isso, assiste o vídeo anterior, que vocês vão poder compreender esse meu pensamento e esse resumo que eu trouxe aqui para vocês. Então, essa prestimosidade, a pessoa está sempre em cima na gangorra. E ela diz assim, ó, você fica aí recebendo de mim. E eu me nego a receber das pessoas, né? Para quê? Para não precisar. Mas ela tá no jogo, ela entrou, pelo menos uma parte dela ficou no jogo, né? A brincadeira aí das relações. E aí essa pessoa que é prestimosa, ela entra para um movimento muito complexo também das relações humanas, porque ninguém dá de graça, ninguém dá porque é boazinha demais, ninguém é assim, gente. É uma realidade dura de se dizer, mas ninguém é assim. Toda vez que nós damos alguma coisa, a gente vai querer algo em troca. Né? Então, mesmo que seja muito obrigado, mas tem pessoas que estão muito prestimosas, elas vão querer algo muito mais do que esse obrigado, essa gratidão. O grande perigo desse jogo da prestimosidade, da pessoa que fica na gangorra em cima, é porque quando ela decide querer algo de você, ela vai exigir o máximo seu, até porque ela vai lembrar para você, eu já fiz muito por você. Então agora eu preciso de você. Então ela quer, eu sempre digo isso, ela quer a alma da pessoa. Ela tá dando para poder depois pegar a alma da pessoa. Agora é no momento que ela precisar.
essas pessoas, elas estão sempre com o jogo pensando no futuro, né? Às vezes é um futuro que ela diz assim, ó, eu vou ajudar aqui, porque eu sei lá se no futuro eu vou ter na minha velhice, né? Se eu vou ter alguém para me ajudar e de repente essa pessoa que eu dei muito, ela me ajuda. Olha, a gente pode dizer assim, é uma maldade, Elisângela? É um planejamento, né? É um planejamento, mas também é um movimento de cuidado que a gente tem que ter dessas pessoas que a gente recebe demais, certo? Porque vai chegar um momento que a gente também não vai conseguir retribuir o suficiente, né? Principalmente quando se trata de bens materiais. E o valor o exemplo da troca total que o Bert traz, que é a gangorra, aí ficou bem claro lá no vídeo anterior, que é a troca, ora eu dou e a pessoa recebe, a pessoa que recebeu dá e a pessoa que deu recebe. Então essa troca é uma troca equilibrada. E dentro desse movimento, desse equilíbrio, a gangorra vai girar o tempo inteiro, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então era isso, gente, que eu queria trazer para vocês como complemento da aula anterior, que eu achei que precisava fazer esse complemento. Eu acredito que vocês aí também vão achar que isso foi muito bom, certo? Aí o Bert traz aqui na página 34, já trazendo um novo assunto, ele traz assim, o equilíbrio entre o dar e o receber quando a reciprocidade é impossível. Ah, Elisângela, em que momento exato a reciprocidade é impossível? O Bert, ele nos traz na página 34 dois exemplos. O exemplo da mãe, né, dos pais que dão a vida aos filhos e dos professores que dão ensinamento ao filho. Então, como é, olha, essa parte é muito linda do processo dar e receber que Bert nos traz. Então, vamos lá entender tudo isso. Ó. Aqui são os pais, eu já dei esse exemplo para vocês lá nos primeiros vídeos. Então, aqui são os pais e aqui é a pessoa. Então, o pai, né, o pai e a mãe se tornam portais de vida. Então, quando eles dão a vida ao filho, aqui, se eles permanecem no estado de grandes, eu sou grande porque eu fiz isso, eu cuido, é minha responsabilidade. Então, filho, vai, eu te abençoo. Aí, esse filho não vai ter nada, simplesmente, gente, nada que eles possam fazer que eles dê igual à grandeza que é dar uma vida a alguém. Não tem nada em termos dele fazer o próprio sacrifício, porque a mãe ela faz o sacrifício ao engravidar, ela coloca a própria vida em risco. Então não vai ter nada, não vai ter um presente, não vai ter até o movimento maior que ele poderia fazer de dizer a ela que agradece demais essa vida, não vai ser possível essa reciprocidade. Só tem um caminho para que isso desafrouxe essa pressão. Então, o Bert diz que nós sentimos, assim que a gente recebe a vida, uma pressão para que a gente agradeça essa vida. Mas ele diz que esse caminho de agradecer não é voltar para os pais. Os pais já cumpriram com o que eles espiritualmente vieram fazer, dar a vida a algum ser. Então, uma vez que se tornaram portais dessa vida, o único caminho para que eu possa agradecer a esse pai e a essa mãe é o que, Elisângela? É levando vida para frente. É indo para frente. Então, quando eu digo a minha mãe e meu pai, né? Olha, muito obrigado, vocês são o portal da minha vida. E eu sou grata profundamente porque eu quis vir para cá. Né? Nós desejamos vir para cá, né? Para esse plano, né? Espiritualmente falando, né, gente? Então, quando eu digo muito obrigada, para eu poder diminuir a pressão que é receber uma vida, uma oportunidade de estar aqui, independente de como a gente esteja agora, é a grande oportunidade de evolução espiritual, eu preciso levar a vida para frente. Ou eu levo a vida para frente tendo filhos, e aí aqui, né, eu vou ser portal, sendo grande, e meu filho, ó, pequeno, né?
Ou se a pessoa não vai ter filhos, não pode, seja lá o que for, leva para frente o movimento do amor. E esse movimento do amor que a gente leva para frente desafrouxa primeiro a relação com a nossa mãe, com o nosso pai, e desafrouxa essa pressão, não é nem psíquica, é emocional que a gente possa ter de dizer eu vou fazer um sacrifício pela minha mãe e pelo meu pai. Então esse é o caminho mais leve, esse é o caminho mais coerente e mais certo de se agradecer a vida desse portal da mãe e do pai. Então, quando isso não é feito dessa forma, há um rompimento dessa pressão, né? Esse movimento fica um movimento brusco dentro das relações. E como é que as pessoas, em geral, honram essa vida do pai e da mãe? Em geral, ó, os pais estão aqui, eu também já falei sobre isso, só que agora eu estou trazendo por esse ângulo dessa reciprocidade impossível. Então, o filho está aqui, os pais estão aqui. Quando o filho vê que os pais têm algum problema, têm alguma questão para resolver, alcoolismo, doenças, separações, falências, abortos, né? Tudo aquilo que é comum na vida, né? Só que é comum e deveriam os adultos dizer, opa, isso daqui é meu, eu seguro, né? Deixa comigo. Então, quando o filho vê aqui, essa pressão que eu falei para vocês de receber a vida entra em ação. Entra em ação. E aí a pessoa, de forma intuitiva e de forma instintiva até, ela sobe aqui, cresce e diz, mamãe e papai, não se preocupem. Eu resolvo isso para vocês. Já que vocês me deram a vida, então eu agora me sacrifico por vocês. Aí o filho ou a filha pega o problema e vem para a vida. Só que aí quando ele vem, ele já rompeu a hierarquia, porque aqui ele tentou ser maior do que os pais, tentando resolver alguma questão do qual os pais eles mesmos não conseguem, ou às vezes não querem resolver, querem ficar naquele movimento ali mesmo, né? Então ele vem e aí ele já quebra. Ele já quebrou o movimento da hierarquia e aqui, ó, aqui a pessoa já partiu para a própria vida, que é o fluxo é para frente, já partiu como Elisângela, completamente emaranhada, completamente voltada para a resolução de forma inconsciente para o problema dos pais. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender isso que eu estou falando e nos próximos vídeos a gente decorre as outras páginas, né? Então, por exemplo, eu constelei uma pessoa que ela simplesmente ela tinha um impulso de colocar, de trair o marido dela. E ela disse, Elisângela, eu não sei o que é que acontece, que eu traio o meu marido. Eu traio demais o meu marido. E aí eu fui constelar essa pessoa com os meus bonequinhos, né? E quando eu comecei a constelar, eu trouxe a mãe, trouxe o pai, teve fenômenos lá que eu fui explicando a ela. Então aqui eu vou trazer de forma mais resumida para vocês. E quando dentro lá da questão, foi visto o que na constelação? Que ela, quando era casada com a mãe, desculpa gente, quando morava com a mãe e com o pai pai dela traiu muito a mãe dela, muito mesmo. Então, para poder a mãe manter a família, e principalmente porque o pai tinha muita grana, era um empresário famoso, a mãe não queria perder aquelas condições e tal, e para manter a família, ela silenciou. Na hora que ela silenciou, a filha viu todo o movimento dela, e aí disse o quê? Mamãe, não se preocupe, eu me vingo dos homens. Já que você se sacrificou quantas vezes? Ó, 2 vezes. Pela vida, quando engravidou, e pelo casamento, né? Então, a filha veio para a vida. Dentro da filha, cognitivamente, tinha o desejo de quê? Não, eu quero me casar, quero manter uma família, nananã, ter filhos, educar, tá tudo mais, né? E ela conseguiu. Só que ela ficou dentro dela com a promessa escrita que ela fez à mãe dela. Mamãe, eu me vingo dos homens.
Então ela faz um sentimento transferido. Quando ela vê o marido, fica com esse marido, sustenta esse casamento, mas de forma inconsciente diz: eu passo por muitas coisas aqui, menos do que minha mãe passou. Então ela vai para o mundo e atrai outros homens para poder viver com ele um triângulo amoroso entre ela, o marido e esse amante, né? Então, esse movimento aí é um movimento completamente sistêmico, desse movimento de que não é possível a gente dar de volta aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. É por isso que o Bert traz aqui que esse equilíbrio dar e receber, quando a reciprocidade é impossível. Não há possibilidade de nós agradecermos aos nossos pais o que eles fizeram por nós, nos dando a vida, com algum sacrifício da nossa própria vida. Não há essa possibilidade. A possibilidade é você, com a sua vida, você vai para frente, você vai para o futuro e tudo isso amplia. E até, né, deixar de forma humilde com a mãe e com o pai o que eles conseguem, né? Então, no final dessa constelação, eu perguntei assim à minha paciente: e sua mãe nunca pensou, né, em se separar? Ela fez hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Porque aí também tinha uma questão com a avó dessa paciente, que também viveu uma vida inteira com o marido que traía. Então, a mãe também já copiou um comportamento, um padrão de comportamento conjugal, de que tá tudo certo se os homens traírem, né? Então, assim, essa pessoa, lógico, não estava sofrendo violência física, então é preciso deixar essa pessoa no que ela consegue sustentar como vida. Então, gente, a nossa felicidade depende daquilo que a gente quer olhar para frente, dizer no nosso coração: eu sinto muito pela forma que você consegue viver, mas essa forma não se encaixa comigo. Eu posso ser mais com a sua bênção. Então, esse é um movimento maior. E com os professores também é isso. Eles são os mestres, nos ensinam. Então, tem sim um movimento maior de conteúdo dos professores para os alunos. Qual o movimento que o aluno pode fazer para agradecer o conhecimento que é passado, gente? Levando para frente o conhecimento. Então, se o professor de matemática, a professora de constelação familiar, passa alguma coisa, o maior disso é levar essa bola para frente, essa bola de conhecimento, de ideias, de cultura e de tudo mais. Tá certo? Então é isso. No próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai para a página 35. Esse capítulo é maravilhoso. A próxima aula está imperdível. Eu garanto a vocês, imperdível, certo? Então guarda aí um momentinho na tua agenda e diz: esse dia aqui é específico para escutar a Elisângela falando sobre o livro A Simetria Oculta do Amor. Então, gente, agradeço a vocês aí. Uma boa aula e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.